Bom dia, sejam bem-vindos à nossa live sobre emoções e sentimentos e o papel delas nos diálogos que conectam. Tá todo mundo me ouvindo bem, me vendo bem? Sejam muito bem-vindos. Estou aguardando a Cris entrar para a gente poder começar. Nesse momento já pergunto como é que você está se sentindo. Seja muito bem-vindo aqui a Pactum, a nossa live. A gente já está esperando para poder começar. Sejam muito bem-vindos. Estou vendo que a Cris está entrando. A Adriana também já está ali da Pactum. Daqui a pouco a Cris já me pede para entrar. A gente já se prepara para começar bem no horário. Ainda faltam uns 2 minutinhos. Estou aguardando só a Cris pedir para entrar. E a gente já se prepara aí para começar. Esse tema é muito importante, principalmente nesse momento que a gente está passando. Vamos lá. Vamos chamar a Cris, conversar com a gente, guardando a conexão. Cris, já está aí por aí? Aguardar, esperando a Cris entrar. Bom dia, Regiane. A gente teve um probleminha de conexão, vou esperar de novo a Cris entrar. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Bom dia, Paula. Bom dia, advocacia. Agora entrou. Agora sim, seja bem-vindo. Live é assim mesmo. Live é a vida como ela é. A vida como ela é, né, gente? É Assim isso mesmo. aí. Que Bom bom te dia, ter aqui viu? Ai, conosco. Janda. Tudo bom, Janda? Bom dia, Janda. Que bom ter vocês por aqui. A gente já vai começar, esperar só mais uns minutinhos as pessoas entrarem. Isso. São uns 2 minutos aí, porque a gente teve esse probleminha de conexão, mas está tudo resolvido já. Então é importante esse tema, né, Cris? Exatamente. Cada vez mais, né, Dani? E quanto mais a gente Hoje, estuda e aprende sobre esse tema, mais a gente quer investigar e aprofundar. e É muito ver como é gostoso. importante entender, né, o papel realmente dos nossos sentimentos, né, para a gente mesma e para quem convive com a gente, né, para poder se Exatamente. conectar. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa conexão, o que é se conectar de verdade, né? Isso aí. Esperar mais A 2 Adriana minutinhos, também dar mandou 10 e mensagem. Oi, 5. Dri. Bom dia. Aureluce, bom dia, que bom ter você aqui, que é nossa amiga aqui do Fórum de Jundiaí, querida. A Mauana, também nossa colega, Ai, Mauana. Fabiana. Que bom ter Gostoso. vocês por aqui. Temos, acho que então, E o som tá começar. bom para você, Dani? Para mim Você tá tá bom, tá ouvindo me bem? ouvindo bem? Estou te Tô te ouvindo ouvindo bem. super bem, estou te vendo bem, nesse cenário Ok. aí tão bonito, É, esse verde aí aqui, tão meu quintal gostoso. aqui. Oh, delícia. Vamos começar então? Vamos lá. Vamos começar. Então, agora, bem-vindos oficialmente. Nós somos a Pactum, e é uma parceria minha e da Adriana, que tem por objetivo ajudar as pessoas a resolver seus conflitos de uma forma mais humana, mais resolutiva e mais rápida. Hoje a gente traz aqui a Cristiane, da Tecendo Diálogos, que é nossa parceira,
nos grupos de CNV e cursos que a gente faz, mas que também é nossa parceira para falar de sentimentos e emoções, não só na mediação, mas na vida. Nós batemos longos papos e esses papos viraram a ideia dessa live. Então, eu agradeço a Cris, que é instrutora de CNV e nossa mentora nesses grupos de prática e nesses assuntos ligados a sentimentos e emoções, por poder estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Dani, e agradeço também a Adriana por essa oportunidade e de trazer esse assunto que realmente a gente conversa tanto sobre isso nos bastidores, né? Que é algo que apoia tanto, né? Tanto a nós mesmos quanto nas nossas relações, né? E eu me considero uma aprendiz nesse assunto, né? Eu gosto de falar sobre ele, porque quanto mais eu falo e converso sobre ele, mais eu aprendo, né? Mas, então é isso, agradecer por essa oportunidade mesmo de estar aqui e dizer para vocês que eu vou falar um pouco do que eu sei sobre as emoções, os sentimentos, a partir do meu aprendizado com a comunicação não violenta, né? Desse lugar que eu gostaria de trazer essa minha visão dos sentimentos e das emoções. Bacana, é importante a gente dizer que aqui a ideia não é da aula, né? Como eu disse, a gente vai falar de emoções e sentimentos no dia a dia de uma forma muito leve, como a gente fala fora do trabalho, né? Como a gente bate papo, conversa sempre sobre isso e o quanto a gente percebeu o quanto isso é importante para a nossa vida, não só para o nosso trabalho como mediadoras, mas como mães, como esposas, como colegas de trabalho, né? Em todas as nossas relações humanas, o quanto isso é importante. Então vamos lá, começando. É uma coisa que eu acho importante a gente começar a conversar, Cris, é sobre a diferença entre emoções e sentimentos. Porque muitas vezes a gente confunde isso, né? Então, para que a gente possa atingir o nosso principal objetivo, que é ajudar as pessoas a nomear, identificar e nomear seus sentimentos, é importante a gente dizer primeiro qual é a diferença entre emoções e sentimentos. E antes só de a Cris responder, eu convido cada um de vocês que está nos assistindo a escrever num pedaço de papel, ou então pensar como é que você está se sentindo agora. Cris. Essa é uma boa pergunta, né? Eu posso até responder para você também como eu estou me sentindo agora. Então, se eu fizer essa autoobservação agora, eu percebo que eu estou um pouco ansiosa, né? Eu estou com a respiração mais ofegante, meu coração está um pouco acelerado, minhas mãos estão, né, transpirando. Eu acho que essa sensação de estar aqui ao vivo, né? Então, eu estou me expondo, né? E isso dá um medo. Então, a ansiedade, na verdade, está ligada ao medo da exposição, né? Do que os outros vão pensar. Então, isso já é uma investigação sobre o que acontece com a gente, sobre os sentimentos, né? E eu acho interessante essa diferenciação entre as emoções e os sentimentos, e a neurociência vem trazendo muito essa explicação. Eu faço até um convite para quem quiser aprofundar mais sobre esse assunto. A neurociência explica muito bem, tem livros, né, sobre inteligência emocional, com Daniel Goleman, tem alguns neurocientistas também brasileiros que falam sobre isso, tem aquele Pedro Calabrese. Então, assim, investiguem, porque eles trazem bem mais profundamente sobre esse tema, que é bem complexo, né? Mas explicando de uma forma assim mais simples, as emoções, elas são mais fisiológicas, né? Elas são reações bioquímicas que acontecem no nosso corpo. Então, a gente não tem muito controle sobre elas, né? Elas acontecem mais numa região subcortical nossa. Então, quando a gente tem assim, uma emoção, ela vem num ímpeto é como se fosse uma questão de sobrevivência, né? Para proteger a gente de alguma coisa, né? Então, por exemplo, tem alguns autores trabalham com 5 emoções básicas, né? Alguns já falam em outras emoções, mas assim, basicamente são 5. E para quem assistiu aquele filme Divertidamente, vai lembrar, né? Que é a raiva, a tristeza, o medo, o nojo, né? Que é a aversão e a alegria. Então, essas são as emoções, é a raiz, né? Aquilo que acontece no nosso corpo. Então, geralmente, quando vem uma emoção, nosso corpo expressa aquilo muito rapidamente. E às vezes a gente não tem tempo nem de pensar sobre aquilo. Então, se você está andando numa rua e você vê um pitbull, por exemplo,
rapidamente vem o medo que é para te proteger. Então, você nem pensa, será que eu vou para a esquerda, para a direita? Né? Você, simplesmente, seu corpo vai no impulso e projeta uma ação. Então, essa é a emoção mais pura. Os sentimentos, eles se originam das emoções. Então, já seria alguns níveis, a intensidade das emoções. Então, por exemplo, se eu digo que eu estou com medo, né? Uma intensidade menor eu posso estar preocupada, né? Uma intensidade maior eu posso estar apavorada, né? E aí o sentimento ele já é uma interpretação do nosso córtex, né? Do nosso neocórtex, uma interpretação mais lógica, racional. Então, quando eu consigo já nomear essa emoção, ela não é mais uma emoção, ela já é um sentimento, tá? Então, essa basicamente é a diferença, assim, entre emoção e sentimento. Mas elas estão interligadas, estão muito interligadas. Na verdade, na CNV, na comunicação não violenta, né, a gente considera tudo sentimento, tá? A gente coloca tudo no mesmo pacote, porque o sentimento, na verdade, para a comunicação não violenta, para essa abordagem, ele é um mensageiro. Ele está querendo dizer que tem alguma coisa importante ali, mas o nosso corpo está expressando que tem algo que precisa ser visto. Está trazendo uma mensagem ali do nosso corpo, tá? É isso. Bacana. E uma das coisas que a gente conversou e que tu tinhas já falado, nos falado algumas vezes, foi no sentido que muitas vezes a gente tem dificuldade de nomear o sentimento porque não fala de um sentimento. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Quando tu perguntaste algumas vezes pra gente, como é que você está se sentindo? Daí eu disse assim, eu estou bem. Daí a Cris olhou para mim e disse assim, estar bem não é um sentimento, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que estar bem, estar mal, não é um sentimento. Sim, sim, muito legal. Porque assim, a gente, na verdade, se a gente olhar para a nossa história, acho que a gente não teve uma educação emocional, né? A educação ela foi muito mais focada no intelecto, né? E aí, quando a gente, às vezes, não tem vocabulário para falar sobre as nossas emoções, a gente não aprendeu a falar sobre isso. Então, quando alguém pergunta como a gente está, a gente às vezes não sabe dizer como é que a gente está, né? Então, a gente, até na comunicação não violenta, a gente trabalha com listas de sentimentos para a gente aprender, para ter esse repertório, esse vocabulário. Então, quando a gente pergunta para alguém, oi, bom dia, tudo bem? Como que você tá? Tô bem, né? Mas o bem quer dizer o que exatamente? Você tá triste, você tá alegre, você tá frustrado, você tá como? A gente às vezes coloca tudo num pacote só, né? Às vezes até porque a gente não quer mesmo falar sobre aquilo ou porque a gente não sabe expressar, né? Então, esse é um recurso que a CNV nos ensina a nomear esses sentimentos e o quanto que isso é importante, né, para a gente mesmo e também para a nossa relação com o outro. Isso. E às vezes Quando assim, pode falar, desculpa. Pode falar, pode perguntar. E quando a gente coloca essa questão de identificar, nomear e expressar sentimentos, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, explicasse os sentimentos e dissesse o quanto é importante treinar isso, que, né, a gente brinca lá nos grupos de prática que a gente pega a cola, né, que a Cris faz uma provocação e a gente olha para a cola para poder identificar, porque realmente o que ela falou antes, nós não fomos treinados para dizer o que a gente está sentindo, né? Então, o quanto que isso desconecta as pessoas, isso é o nosso terceiro ponto. Por que é tão importante entender isso e por que a gente está aqui falando sobre isso, né? Então, entender o que é. E por isso que eu pedi antes para que as pessoas escrevessem no papel, e agora quem quiser colocar aqui no chat, o que escreveu quando eu pedi para dizer como é que estava se sentindo, né? Quantas pessoas escreveram, tô bem, tô chateada, tô mal, né? Tô ansiosa. O que você escreveu naquele momento se bate com esse convite que a Cris está fazendo para não olhar para esse sentimento de uma forma tão, vou falar aqui do lugar de leiga, mas de uma forma tão generalista, de uma forma de embrulhar num pacote e não olhar lá no fundo o que realmente você está sentindo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Cris, sobre a importância de o que é, eu na minha cola, né? Identificar, nomear e expressar os sentimentos.
Eu também tenho uma colinha aqui para me ajudar. Mas o que eu acho assim, também que tem uma questão que às vezes a gente acha que uma emoção, um sentimento pode ser errado, né? A gente acha que às vezes ficar com raiva, nossa, eu tô com raiva, isso é errado ter raiva de alguém, né? O triste também, imagina que eu vou falar que eu tô triste, que eu tô as variações da tristeza ou do medo, que é ciúmes ou vergonha, a gente tem não expõe isso, a nossa vulnerabilidade, a gente acha que é feio, né? Então, por isso que a gente às vezes também não consegue falar sobre isso. A gente não, como não fomos educados, né? A gente não sabe nomear, tem medo de falar, então a gente vai guardando isso num lugar ali, né? E isso tem uma função muito importante para a gente, né? Porque é um recurso de autoconhecimento, né? Então, a partir do momento que eu consigo dizer se eu percebo que eu estou com vergonha, por exemplo, né? A vergonha, ela está muito relacionada ao medo, né? Ao medo da exposição, ao medo do que o outro vai pensar sobre mim, né? Ao medo de não ser boa o suficiente, de não ser amada. Então, se eu consigo nomear isso e perceber, nossa, eu tô com vergonha, né? Por que eu tô com vergonha? O que isso está querendo dizer? Medo do quê? Nossa, medo de não ser amada, medo de não ser suficiente. Eu coloco luz naquilo e eu posso, nossa, mas aí eu posso tentar mudar esse comportamento, né? Penso pensar, não, mas isso não é real. Eu sou pessoa, eu sou suficiente, eu posso mudar. Eu não fico me escondendo, eu evito trazer os meus talentos para o mundo, né? Então, se eu tenho vergonha, eu estou me impedindo de colocar a minha expressão no mundo, né? Então, assim, então isso já é uma forma de conhecimento, de autoconhecimento. E se eu conheço, quanto mais eu conheço isso em mim, mais eu consigo identificar isso no outro também. Porque se eu tenho vergonha, se eu tenho medo, tristeza, o outro também tem, né? A emoção, ela é universal. Todos os seres humanos têm isso. Então, a gente consegue identificar quando alguém e sentir também, perceber quando o outro está com medo, eu sei o que é medo. Eu também sinto medo. Então, isso é uma forma de conexão. Quando eu consigo nomear e validar tanto isso em mim quanto no outro, eu me conecto com o outro, eu humanizo o outro. Então, às vezes, uma palavra, uma frase, um gesto que eu posso interpretar como violento, ele está querendo dizer muita coisa. Né? Porque atrás daquela fala que está cheia de julgamento, às vezes quando alguém fala para mim assim, ah, você é distraída, né? O que será que essa pessoa, por trás dessa fala, está querendo dizer? Né? Será que ela está chateada com alguma coisa? Ela está frustrada com algum comportamento meu que para ela, de repente, ela precisa de atenção, ela precisa de mais empatia da minha parte, né? Então, para isso que serve, né? O sentimento, ele é um mensageiro, ele vem dizendo, opa, tem algo aí que precisa ser olhado. Muito legal. Alguém colocou aqui que eu não consigo mais identificar quem é, muito bom. Quando identificamos nossos sentimentos, nos ajuda na autoconexão. E é um ponto muito bacana que acho que vem ao encontro do que a CNV propõe, que é você se conectar com você, com o outro e com todo mundo. Então, essa autoconexão também é importante. Como isso acontece, Cris, na questão de olhar para dentro, de parar, de silenciar? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Tem uma questão também que os sentimentos, eles surgem por estímulos, né? Pode ser um estímulo externo, algo que alguém falou, que eu interpretei, que alguém fez comigo, mas pode ser um estímulo interno também, de algum pensamento meu, alguma memória né, que tá aqui e fica martelando e aquilo vai gerando alguma coisa em mim. Então, às vezes, por exemplo, você pode lembrar, você pode ver alguma cena durante o dia, sei lá, você vê uma foto de alguém do seu passado, né, um ex-namorado, sei lá, alguém assim, aquilo gerou um estímulo, né, uma emoção e você nem percebeu, de repente causou uma reação no seu corpo e você fica, não trouxe isso para a consciência, né? Então você fica o dia inteiro meio irritada, assim, e às vezes começa a maltratar alguém, assim, e você não percebe que às vezes não é nem o outro que fez aquilo, é alguma coisa que, algum pensamento que está aqui te martelando a cabeça, né? E aí quando a gente de repente, mas deixa eu parar, eu tô irritada, né? O que está acontecendo comigo? Por que eu tô assim? Né? Se responsabiliza por aquilo, né? Então eu vou parar. Primeiro eu vou identificar o que está acontecendo. E um bom exercício é prestar atenção no corpo.
porque o corpo diz muita coisa, né? Se o sentimento ele vem pela emoção, a emoção ela se manifesta no corpo. Então, estou incomodada com alguma coisa, né? O que é uma irritação? Nossa, o que é essa irritação? O que ela está querendo me dizer? E aí eu vou investigar. Aí eu vou para o meu pensamento. Falo, o que está martelando aqui, né? Se for mesmo pensamento, algo que alguém fez, eu tentar identificar o que é. E aí eu, putz, lembro, eu lembrei que eu vi aquela cena de manhã, ou aquela foto, e isso está aqui. Né? Então, puxa, não tem nada a ver com fulano, deixa eu olhar para isso, acolher essa sensação, né? Mudar meu comportamento, fazer algo diferente, né? E aí é isso, a gente faz essa identificação. Então, identifica, nomeia, acolhe aquilo, né? Se responsabiliza por aquilo. E aí eu posso até expressar para o outro, falar, olha, sabe, olha, eu tô assim porque eu tô chateada, eu tô incomodada com uma situação, né? E não fica jogando a culpa para o outro, porque geralmente quando a gente não identifica, a gente não tem consciência, a gente começa a culpar alguém, querer responsabilizar alguém, né, por ter feito aquilo com a gente. Então, na CNV a gente fala o seguinte, que os sentimentos, eles estão sempre ligados a algo mais importante internamente, que são as nossas necessidades. O que gera ele é sempre um estímulo. Então, o outro nunca é a causa do nosso sentimento. O outro é somente um estímulo. Tá? E os Isso é uma nossos coisa que a gente pensamentos precisa também estudar podem ter bastante. função. A gente precisa estudar bastante para entender, né? Precisa. Principalmente quando a gente recebe uma crítica que a gente julga injusta, né? Quando uma pessoa fala ou age de uma forma violenta, porque nós estamos acostumados a entender que violência é só verbal, mas um silêncio, né? Uma indiferença também é muito negativo. E saber entender e lidar com isso é muito importante. Eu queria, já que tu estás com a cola aí, que tu trouxesse uns sentimentos daqueles que a gente às vezes não consegue identificar, não consegue nomear, eles não são os comuns, né? Que eu me lembro de a gente trabalhar nos nossos grupos e eu dizer, nossa, além das necessidades, né? Necessidade de força interior, que a gente falou tanto essa semana, foi tão bacana, e alguns sentimentos diferentes, assim, que tu pode trazer aí Assim, da olha, lista. uma coisa interessante também é que a gente confunde muito o sentimento com pensamento, com julgamento. Como a gente não tem esse vocabulário, então a gente às vezes pode dizer assim, eu estou me sentindo traído, ou eu me sinto desrespeitado, né? Então, se a gente olhar bem para essa palavra, desrespeitado ou traído, ela tem um julgamento embutido. Porque ela está dizendo que alguém me desrespeitou, alguém fez algo que eu estou me sentindo desrespeitada. Mas quando eu me sinto, ou me percebo, ou me julgo desrespeitada, como que lá no fundo eu me sinto? Talvez eu fique triste, chateada, né? Esse é o sentimento. Quando eu julgo desrespeito, eu estou achando que alguém fez algo para mim. Né? Tô imputando responsabilidade, culpa no outro. Então, geralmente, quando eu falo isso, eu gero um afastamento. Porque se eu falo para alguém assim, olha, eu me sinto traído por você, me sinto desrespeitado por você. Como que a pessoa recebe essa mensagem? Provavelmente ela ou ela vai se defender ou ela vai atacar. Né? Isso não gera uma conexão. Agora, se eu falo de mim, olha, eu tô triste, né? Eu tô triste. Quando você falou tal coisa, eu fiquei triste. Né? Ou quando eu ouvi você dizer tal coisa, porque eu estou falando sempre de mim, né? Quando eu ouvi você dizer tal coisa, eu fiquei triste, chateado. Então, assim, quando eu falo dessa forma, é bem mais provável que a pessoa vá me ouvir, porque ela não está, né, se sentindo julgada por isso. Né? Agora eu esqueci um pouco do que foi a outra pergunta que você fez. O pedido para trazer um sentimento diferente que está naquela lista lá que a gente usa, né? Onde é que está aqueles sentimentos um pouco, os que estão ligados à alegria, à raiva, mas tem uns sentimentos diferentes ali. Tá. Então acho que, por exemplo, esse da vergonha também é um sentimento que está muito ligado, às vezes, ao medo, né? E tem um trecho do livro da Brené Brown, chama A Coragem de Ser Imperfeito. Brené Brown é uma pesquisadora sobre a vulnerabilidade, né? E ela fala muito sobre a culpa, a vergonha, né? E a empatia, enfim.
E tem um trecho que ela fala como a gente confunde às vezes, né? Como a gente não tem esse repertório, essa educação emocional, eu posso às vezes estar com vergonha e dizer que eu estou me sentindo culpada. Mas a diferença, por exemplo, né? A vergonha, ela está muito mais ligada ao meu medo de não ser amada, de não ser suficiente para alguém. E aí eu me escondo, né? Qual que é a reação que eu tenho quando eu tenho vergonha? Eu me escondo, eu posso mentir, né? Então isso é prejudicial para mim mesma e para minha relação com o outro. A culpa, por exemplo, ela está mais ligada não ao medo, mas a tristeza de eu ter feito algo errado. Então, eu vinculo a minha ação ao meu comportamento. Então, eu posso falar assim: nossa, a minha atitude, esse meu gesto, essa minha ação foi má, né? Isso que eu fiz não foi legal. A vergonha é quando eu digo assim: eu sou má, eu não sou uma pessoa boa. Então, a gente pode ligar esse medo está vinculado a um pensamento de que eu não sou boa o suficiente. E a culpa está ligada a um comportamento que eu acho que eu fiz errado. Então, são essas diferenças que, quando a gente vai aprendendo, né, a gente vai tendo mais conhecimento sobre isso, a gente tem condições de mudar o nosso comportamento. Então, a neurociência fala isso. A emoção, quando a gente tem essa educação emocional, a gente tem mais consciência e tem para tomar decisões mais assertivas, para fazer escolhas mais assertivas. Então, se eu percebo que eu estou com vergonha, o que eu posso fazer para mudar isso, né? Bacana. E agora, trazendo esse ponto, me vem aqui a ideia de quanto é importante para treinar isso, é a questão do autoconhecimento e da autogestão. A gente sabe que são um dos 4 pilares lá da inteligência emocional, né? Então, o autoconhecimento, quem eu sou, do que eu gosto, como eu me entendo, a importância de você entender isso para poder praticar, porque não é mágica, é treino, é compromisso, é querer fazer. Né? A Janda usou aqui uma expressão, praticar a resiliência, é querer. Né? Penso que Exato. sim, praticar a resiliência muito, não no sentido de aguentar, mas de ser forte no choque só, mas de ser forte para conseguir, para retroceder, para fazer de novo, para dizer, nossa, Sim. eu não podia ter explodido com a minha filha hoje. O que eu preciso? O que eu senti nesse momento? Por que eu explodi? Qual foi o meu ponto cego, né? Qual foi o meu botão vermelho que foi tocado ali? E a autogestão, que é bem diferente de autoconhecimento. O que eu, como eu lido comigo mesma? Como eu lido com os meus pontos cegos? Como eu lido com essas tentativas de acerto e erro, né? Acho super importante colocar isso, que não é simplesmente, como a gente sempre diz, uma varinha de condão, ou agora eu virei o iluminado que eu consigo, e não, né? E assim, não julgo ninguém, e recebo com uma crítica que eu Exato. acho injusta de uma forma tranquila e mansa, e nada mais me afeta. Não é que me afeta, é que eu passo a conseguir conviver, lidar comigo mesma perante aquilo que me afeta. E não, como tu disseste antes, não colocar no outro, né, a responsabilidade por tudo que acontece. E não é também dizer, não, eu sou culpada de tudo. Não, é tentar se conectar com a necessidade do outro. Né? O porquê ele está fazendo aquilo, olhando para aquilo que tu já nos ensinaste, que chama estratégia. Fala um pouquinho só sobre isso. O que é estratégia? Para a gente poder entender a necessidade, a gente precisa entender um pouquinho sobre estratégia. Tá. Eu só queria falar um pouquinho também, assim, que na verdade não existe sentimento bom, ruim ou errado, né? Isso é algo que a gente precisa lembrar sempre, porque ele é inerente, né, a nós. Não tem como impedir que uma emoção aconteça. Então, por mais que eu compreenda que a raiva, a tristeza, o medo, eu vou passar por situações que eu vou sentir a raiva. E talvez eu não consiga, às vezes, controlar, e eu vou, se é impossível, eu vou reagir baseada na raiva. Mas o importante é a gente lembrar que a gente pode depois ressignificar isso e tentar fazer diferente, né? E a raiva é a emoção mais intensa, talvez seja mais difícil de a gente controlar, mas se eu estou irritada, por exemplo, se eu já percebo que eu estou irritada, eu consigo dar um passo atrás, opa, estou irritada,
né? Aí eu vou olhar para aquilo e vou pensar em como agir, vou tomar uma atitude mais assertiva. E essa seria a estratégia, né? Então vamos começar do começo, né? Porque a gente sempre olha primeiro para o sentimento. Então, assim, olha, tô com medo, né? Esse medo quer dizer o quê? Talvez, geralmente o medo está ligado ao meu despreparo. Eu estou insegura com alguma coisa. Então, a minha necessidade aí por trás, quando eu aprofundo mais um pouquinho, tem algo importante aí que esse sentimento de medo, tá? Ou, por exemplo, ansiedade, né, que também está ligado ao medo, ou preocupação, está me dizendo que tem algo importante, talvez ligado à minha necessidade de segurança, né? Opa, então já é uma outra pista, né? E a partir daí, o que eu vou fazer então, né? Qual é a estratégia ou a ação que eu vou, a decisão que eu vou tomar a partir de agora, que eu sei que eu estou precisando de segurança para atender essa necessidade. Então, as minhas ações, os meus comportamentos, as minhas escolhas são as estratégias, tá? As necessidades, elas são humanas e universais também. Todos nós temos as mesmas necessidades, tá? Eu tenho necessidade de segurança, você também tem as necessidades mais de subsistência, por exemplo, que é necessidade de alimento, de água, de descanso. Todos nós temos. Aqui no Brasil, em qualquer outro lugar desse planeta, nós vamos ter as mesmas necessidades e os mesmos sentimentos, né? Só que as estratégias que nós escolhemos para atender as nossas necessidades são diferentes. E muitas vezes são agressivas e qual é a expressão A trágicas, gente né? Muitas vezes pode, são trágicas. trágicas, então às vezes eu posso ter uma estratégia trágica para atender essa minha necessidade. Por exemplo, quando eu grito, trazendo aqui para o nosso contexto das relações familiares, quando eu grito com meu filho para arrumar o quarto. Quando Exato. Então, por eu exemplo, preciso, né? né? Esse é um exemplo que a gente dá muito, que é comum, né, na família. Você chega em casa cansada do trabalho, você trabalhou o dia inteiro, você abre a porta e lá tem um monte de brinquedo, de O caos. roupa, né, O caos espalhado pelo instalado. chão, Quem né? nunca? Escreve aí, quem nunca? Então, por exemplo, né? Então, por isso que a gente vê assim, o fato em si, essa cena em si, das roupas, dos brinquedos espalhados pelo chão, é um fato. Depende muito de cada um. Então, digamos que eu cheguei cansada do trabalho, olho aquela cena e vejo aquela situação e julgo isso como uma bagunça. É um julgamento meu. Esse julgamento está dizendo que eu estou irritada. Estou irritada com a situação. Eu posso chegar para minha filha e já expressar assim: você é uma desorganizada mesmo. Você nunca colabora comigo, né? Essa fala minha é uma expressão trágica, né? Porque ela não vai gerar um comportamento, talvez uma conexão com a minha filha. E é uma expressão trágica de uma necessidade minha de quê, talvez? Eu preciso de ordem, né? Eu preciso de apoio, de colaboração, que eu gostaria de chegar em casa e perceber que está tudo organizado porque eu estou cansada, né? Então, essa é a minha necessidade, né? Agora, digamos que eu chego em casa, vejo aquela cena e eu tive um dia ótimo. Estou morrendo de saudade da minha filha. E aí olha para aquela cena e fala assim: filha, que saudade! Nossa, você tá brincando! Vamos brincar então, vou brincar com você, vou brincar, vamos lá, o que você tá fazendo? Né? Então, a minha emoção foi de alegria e contentamento, porque eu encontrei a minha filha e a minha necessidade era de compartilhar, de me divertir com ela, de troca, né? Então, você vê, depende muito do que está acontecendo dentro de mim, da minha necessidade naquele momento. O fato em si, ele é um estímulo, só ele é neutro, né? E Então, não se eu se trata aqui consigo... de... Pode falar. Pode falar. E não Pode se falar, trata Rê. aqui de... Não se trata aqui de, não, porque eu sou uma mãe permissiva, eu não exijo nada, eu não exerço a minha Sim, autoridade de mãe, não tem nada a ver. É o que a gente está colocando aqui, é o olhar para você naquele momento. E a Mauana trouxe uma coisa muito bacana ali, que não só olhar para você, mas falar de você. Então, quando você vai se dirigir para esse filho, você vai falar da sua necessidade. Filho, para mim é muito importante ter a casa em ordem. É diferente de eu dizer, você é um bagunceiro, você deixa tudo em ordem, isso. desorganizado. Né? Eu quero ordem nessa casa, como se fosse um quartel-general. Então, não é não ser pai e não ser mãe.
criar realmente o que a gente propôs aqui no título, conexão, né? Diálogos que conectam. Porque essa criança vai ter um motivo para ver aquilo organizado de alguma forma, né? Porque ela vai se sentir acolhendo, atendendo aquela necessidade da mãe e vai perceber que é uma necessidade dela própria, o quanto isso é importante para a vida dela. Então, eu acho isso muito bacana. Falar um pouquinho sobre a importância do que a gente está falando aqui para a conexão, para que gere diálogos realmente em que as pessoas possam se conectar. A importância de se nomear esses sentimentos. Né, Dani? Faz muita diferença, assim. Eu posso chegar para minha filha nessa situação que eu tô cansada e falar assim: nossa, filha, a mãe tá muito cansada, sabe? É tão importante quando eu chego em casa e vejo que vocês colaboraram, vocês guardaram os brinquedos, que tá tudo, porque eu quero esse tempo para poder ficar com você, a gente assistir um filme, né? Poxa vida, eu vou ter que chegar e arrumar essa casa. Para mim, puxa, eu fico muito chateada quando isso acontece, né? Aí é bem diferente. Agora, e eu posso até fazer um pedido, né? Que na CNV a gente faz o pedido. Eu posso falar, olha, você se importaria? O que você acha de a gente, né, arrumar agora isso, organizar? Ou então amanhã, quando eu chegar, gostaria muito que você já tivesse organizado né, os seus brinquedos, as suas coisas. Você poderia fazer isso? A gente pergunta, né? É uma intenção a gente não exige, a gente faz um pedido para ver se a pessoa está disposta a colaborar. Só que também o filho pode falar assim: ah, mãe, não quero fazer isso, né? E Tem que aí ser o Buda, né? Eu brinco. exato. Esse não, Tem a que gente precisa treinar. aprender a lidar. E aí, assim, aí a gente vê se é um pedido mesmo ou se é uma exigência, né? Porque se for um pedido, aí você vai buscar entender. Fala assim, poxa, mas o que será que ele está dizendo não por quê? Porque talvez ele está dizendo sim para alguma necessidade dela. Então, será que ela está querendo que descanse também conforto agora, relaxamento, e agora ela não quer? Ela está querendo brincar, se divertir? E aí eu vou olhar para essa necessidade dela também. Aí a gente coloca as minhas e as dela na mesa e nós vamos pensar em estratégias para atender as nossas necessidades. Porque para E aí mim, vem a conexão. e aí vem a conexão, porque a gente quer Aí vem compor. Eu isso. excluo o outro, entendeu? Eu não Aí tô. vem aquilo que a gente precisa perseguir como pai e mãe, de o filho, quando fizer alguma coisa errada, entre aspas, errada porque errada, né? Bebeu lá, enfim. Que o filho queira ligar para a gente para pedir ajuda e não com medo. De ter uma conexão real com o filho. Porque o filho que tem uma conexão real, ele vai ligar e vai dizer: mãe, fiz uma coisa errada, preciso que venha aqui me ajudar. Diferente daquele que diz: nossa, minha mãe vai me matar a hora que eu ligar. Então, né, a Adriana traz uma coisa aqui, que quando a gente consegue chegar nesse lugar, não é simplesmente desligar o julgamento, porque o julgamento é uma coisa automática, mas quando a gente consegue julgar num primeiro momento e tentar novamente refazer o que a gente estava indo por aquele caminho, refazer a nossa trajetória, né, a gente consegue fazer um pedido claro e efetivo que atenda à sua necessidade. E é essa a proposta que a gente traz aqui, né, porque a partir de hoje e sempre a gente tente mudar a rota, não escolher o caminho mais fácil. E é uma escolha, porque o caminho mais fácil é inerente, é humano, a gente sabe, é cerebral, a neurociência explica que o que a gente aciona em primeiro lugar é esse mecanismo de julgamento, de luta e fuga, porque se isso não tivesse acontecido, a gente não estaria aqui. Porque lá, desde os primórdios, o homem das cavernas precisava julgar o tempo todo para saber o que era melhor, para fazer, inclusive, para sobreviver, né? Olhando só para si, né? Porque senão ele acabava devorado, a gente sabe como é que tudo acontecia. Mas é uma proposta realmente de se conectar falando de você. Então, é mudar a forma de falar. Não deixando de ser pai, não deixando de expressar suas necessidades, não sendo aquele que engole tudo, atura tudo, mas aquele que se conecta com as suas conexões, com as suas necessidades, desculpa, com os seus sentimentos, para que a conversa flua de uma outra forma. E dá trabalho, mas vale a pena, eu sempre digo. E não é sempre que a gente consegue. Um pouco isso com passividade, né? E a passividade não é não violência. Não quer dizer que você vai permitir ou você vai se omitir. Você vai, na verdade, na não violência, a gente quer aprofundar, a gente quer compreender o que está acontecendo com o outro, para transformar o comportamento juntos, vamos pensar em novas estratégias,
né? A passividade, eu posso, eu me omito, talvez, ou, né, não me implico responsavelmente, né? Mas também tem o oposto da passividade, que também é violenta. A passividade também é um ato que também eu acredito que tem uma violência implícita nela. Mas e tem a violência em si, que é quando eu quero impor a minha verdade pelo outro. Quero um gesto autoritário também. E aí eu tiro a autonomia do meu filho também. Eu não ensino ele a aprender com comportamento, a ser responsável pelas coisas que ele está fazendo, ou então a colaborar comigo, né? Porque eu estou ensinando ele que eu que mando e que existe um jeito certo ou errado de se fazer as coisas. A gente quer sair dessa polarização. A gente quer encontrar um outro caminho mais criativo, né? Então, assim, o que acontece hoje? A nossa vida é muito corrida, né? A gente está fazendo coisas ao mesmo tempo, então a gente está muito tempo no automático, na reatividade. E o que a gente precisa fazer para sair disso? É desacelerar? Como que eu posso prestar atenção nas minhas emoções? É desacelerar? Preciso de algum Eu queria que tu momento trouxesse parar. aqui, Cris, o exemplo que tu me trouxesse, que tu fosse um dia lá que saiu de cena. O que é sair de cena? Fosse lá pro teu quarto um dia, ficasse lá quietinha. Traz esse exemplo que é tão bacana. Acho que foi um final de semana aqui em casa que a gente estava, a gente tinha se organizado para fazer um almoço em família, estava todo mundo super querendo contribuir e eu estava muito estranha, assim, eu estava irritada mesmo. Eu não estava percebendo que eu estava irritada, estava desconectada. Então, alguém falava alguma coisa e eu já respondia meio mal-humorada, né? Ou então não conseguia me concentrar no que eu estava fazendo, dispersa. E eu percebendo que tinha alguma coisa, mas não parava para olhar aqui, sabe? Queria me forçar a estar ali. Queria me forçar, porque eu tinha me Feliz, né? programado, eu tinha me planejado, eu tenho que, eu tenho que fazer. Eu falei que eu ia fazer, eu vou fazer. E não estava presente na situação. Aí chegou uma hora que eu falei, gente, peraí, deixa eu parar um pouco e ver o que está acontecendo comigo. Aí eu fui investigando, falei, nossa, eu tô irritada. Tô irritada, e de onde vem essa irritação? Aí comecei a prestar atenção no meu corpo. E aí eu vi que eu percebi que eu tava com uma dor, gente. Não tinha dado conta da minha dor. É uma dor, não era tão aguda, mas era como se fosse uma cólicazinha renal, assim, que estava pressionando. Eu falei, nossa, é isso que está me incomodando. Eu falei, eu vou precisar parar um pouco. Aí eu falei, ó, eu vou tomar um remédio, vou deitar um pouco. E aí eu falei para minha família, eu falei, olha, eu vou precisar sair um pouquinho agora, eu vou tomar um remédio, vou deitar. Daqui a pouco eu volto melhor, e aí eu tô afim de ficar aqui com vocês de um outro jeito, mais inteira, né? Mas eu vou cuidar de mim agora. Então, a minha necessidade no momento era de me cuidar, de autocuidado. E eu fui fazer isso. E aí eu mudei o comportamento e fui para lá. Essa foi a minha escolha no momento. Cada um pode ter a sua escolha. A minha foi essa, né? E aí eu fui lá, deitei, tomei um remédio, acho que fiquei meia hora, 40 minutos, melhorei e voltei outra pessoa. Parei de ficar implicando com todo mundo, entendeu? Então, assim, foi Muito muito legal. interessante, né? Essa investigação, mas a gente precisa parar, gente. Precisa parar, dar um tempo e investigar E isso. nenhum problema sair um pouquinho de cena, né? A gente falou Não, daquela metáfora do Schopenhauer, lá dos porcos espinhos, né? Que precisam ficar perto para se aquecer do frio, mas numa distância segura para não se espetarem uns aos outros. Então, dentro dessa pandemia que a gente está aí trancado, sem ter tido a chance de treinar, né? Onde todos nós fomos colocados numa situação que a gente não pôde nem treinar, quando vimos, estávamos todos, a gente brinca, né, em prisão domiciliar, fazendo trabalhos em casa e não home office, que é diferente. Essa semana eu vi uma live do Rossandro Kindley, que ele falou claramente sobre isso, a diferença, que nós não estamos em home office. Home office é quando você está em casa, seu filho está na escola e você trabalha em casa na paz. E nós estamos com trabalho em casa. É diferente. Então, nesse momento em que nós fomos todos colocados dentro de casa, como eu falei, sem direito a ensaio 24 horas por dia, onde as casas viraram escritórios, escolas, tudo ao mesmo tempo, a importância de identificar, nomear seus sentimentos e, às vezes, como a Cris fez, sair um pouquinho de cena, né? Se afastar para que os espinhos não espetem o outro, porque às vezes fica mais complicado voltar atrás. Mas é importante também voltar atrás. Né? Fazer esse momento, olha, aconteceu, não foi bacana, vamos conversar sobre,
né? Nós estamos aqui falando não de conflito de pessoas, mas de ideias. Muitas vezes a questão é ideias, né? Trago aqui, alguém perguntou, deixa eu só ver quem que é, eu não consigo ver, lá da advocacia TRS, na mediação judicial, como poderia ser aplicada a competência interpessoal com as partes durante a negociação conflituosa? Não sei se você quer Então, essa responder, quer é que eu uma boa responda? pergunta. Então, eu acho que para tudo isso, inclusive para essas situações que a gente está vivendo, para qualquer situação conflituosa, nós como mediadores também, a gente para identificar isso é empatia. É empatia. E o que é empatia? É estado de presença. A gente está ali, ó, vou agora prestar atenção. Vou prestar atenção no que está vivo agora, no que está acontecendo agora, né? Então, assim, eu suspendo por um tempo, quando eu estou ouvindo alguém, ou estou me ouvindo também, as minhas vozes todas, né, que ficam aqui conversando comigo, ou a fala de alguém, eu vou suspender por um momento os meus julgamentos. Não é que eu vou deixar de julgar, como a Adriana falou. A gente vai perceber que às vezes vem um julgamento, a gente fala, opa, espera um pouquinho que eu vou prestar atenção no que está acontecendo agora. A Como que eu Adriana presto atenção trouxe no que está aqui, acontecendo agora? se conectar com a sua natureza compassiva é um bom começo, porque nós somos Exato, compassivos, né? Naturalmente. exato. E aí, como que a gente faz isso? O primeiro passo é identificando a emoção. Então, por exemplo, a pessoa está falando lá, os dois estão. Eu estou ouvindo uma parte, né? Ela está falando assim: ah, mas ele não comparece, ele não vem ver minha filha, ele não tem interesse em visitar minha filha, não está nem aí. Qual a emoção que tem aí? Provavelmente ela está chateada, ela está triste, está frustrada, né? Eu vou me conectando com essas emoções. Falo, nossa, ela deve estar muito triste, chateada, E frustrada. ao mesmo tempo com as minhas mesmo, né? Conhecendo os Também, meus também. botões vermelhos, né? Me lembro de uma vez assistir como estagiária uma sessão em que se falava de guarda e a mediadora nossa estava subindo parede porque as partes queriam fazer uma guarda compartilhada e ela não aceitava. E ela não aceitava, e aquilo era vontade das partes. Então, muito provavelmente, ela deveria ter parado um minutinho, olhado para dentro e digo, existe algum ponto cego meu. Depois eu fiquei Então, sabendo que ela tinha passado por um divórcio conturbado, que tinha tido problema na guarda. Então, o que aconteceu? isso é Ela muito projetou. importante. Então, você se conectar, seja como mediadora, seja uma mãe que está mediando um conflito dentro de casa com as necessidades das pessoas que estão ali e reconhecer os seus pontos cegos, é super Sabe importante, faz por toda a quê, diferença. Dani? Empatia é muito diferente de simpatia. Então, quando eu me identifico com a história da pessoa, eu me simpatizei de alguma forma. Isso não é empatia. Eu estou identificada. Então, peraí, essa não é a minha história, né? Peraí, eu não estou falando de mim, estou ouvindo o outro agora. Então, empatia não é dar conselho, não é como falar de mim, não é simpatizar, não é corrigir, é ficar presente para a história do outro. Então, se eu estou percebendo que o outro está frustrado, chateado, essa mãe está frustrada, chateada, o que será que é importante para ela nessa fala, quando ela diz que o pai não dá atenção para a filha? Talvez ela precise de apoio, talvez ela precise de mais consideração ou reconhecimento do papel dela, ou então, eu acredito que até mais, né? Apoio e colaboração, por exemplo. Pode ser essas necessidades dela. Como que eu vou saber? Perguntando para a pessoa. Então, E o em vez de eu quanto isso chegar e é dar um importante. conselho, trazer uma solução, eu vou perguntar para ela: nossa, eu estou percebendo aqui que talvez você esteja muito chateada porque você precisa de mais apoio dele, precisa de mais colaboração. É isso? É isso mesmo? Bacana. E A a gente vai pessoa vai fazer falar um para mim: dia uma. sim, não. E aí eu vou investigando cada vez mais, entendeu? A gente vai fazer Até um dia uma chegar, live então. só sobre empatia, porque tem muita coisa para falar de empatia, é um assunto muito importante. É. Então, para a gente terminar, que já faltam só 10 minutos, acho importante uma coisa que a gente não colocou ainda, é sobre a importância da checagem. Você perguntar para a pessoa, queria que você fizesse isso, falasse um pouquinho sobre isso e fizesse até na prática para a gente como é que funciona. Esse exemplo da checagem que eu passei agora, uma escuta empática é importante, é a gente perguntar, não a gente deduzir que a pessoa falou alguma coisa. Então, por exemplo, eu pergunto, olha, eu estou percebendo aqui,
me parece que você está chateada, está frustrada, porque para você é importante apoio e colaboração. É isso? Eu chequei, né? Uma outra forma também de checagem que pode ajudar muito, eu estou conversando com você, a gente está num conflito, Dani, e eu vou falar uma coisa para você que é muito importante. Eu gostaria muito que você me ouvisse primeiro, em silêncio que eu vou falar. Aí eu te conto a situação e depois eu falo assim, Dani, para eu ter certeza que você compreendeu o que eu disse, você estaria disposta a repetir o que eu acabei de falar? Eu estou checando se você entendeu. Você pode, por favor, repetir? Aí você vai lá e repete o que eu falei. Essa é uma forma também de criar conexão. Ou então, eu mesmo posso chegar para o outro e falar assim, olha, você vem e conta uma história para mim, você está muito alterada, né? Você está ali falando uma história, eu estou ali ofertando empatia para você, mas você está falando sobre mim, né? E aí você acaba de falar, fala assim, olha, eu queria muito ter certeza que eu compreendi o que você falou. Então, eu queria repetir o que eu ouvi para ter certeza se eu compreendi de verdade. Aí eu repito. Fala, eu ouvi você dizer tal, 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 tal. É isso mesmo? E de repente eu posso ter entendido uma coisa totalmente errada. Aí você fala, não foi isso que eu quis dizer. Ou então, não, é isso mesmo. Estamos alinhados. Então, a partir daqui, a gente pode seguir a conversa, aprofundar mais. Porque às vezes eu falo uma coisa e a pessoa interpreta outra totalmente diferente. Né? Acontece isso muito com criança. Você fala uma coisa, a criança está ali brincando distraída, ela nem prestou atenção no que você falou. E às vezes Eu você precisa brinco que você repetir fala várias banana. vezes. Eu brinco que você fala banana, o outro entende laranja, né? De vez em quando isso acontece. E isso dá espaço, eu falo muito isso, inclusive nas minhas mediações, o quanto esses espaços vazios dão margem a suposições, julgamentos, você completar aquilo com que veio da sua cabeça, né? Não vou nem dizer com o que você quer, porque às vezes é inconsciente. Então, o quanto você não fazer essa checagem, o quanto você ficar com as suas suposições, não conecta as pessoas. Né? E Porque quanto a as gente às vezes escuta na ladainhas, mediação, era só isso que estava pegando, né? Era só isso, foi um mal entendido, né? Foi uma comunicação truncada que deixou espaços. Então, a mediação a gente conexão é faz não isso, né, deixar Dani? esses espaços. Na mediação, na advocacia, em todas, e no dia a dia mesmo, né? E nas profissões de ajuda, isso é muito comum. Porque quem de nós que trabalha com profissão de ajuda, seja advogado, seja mediador, seja psicólogo, quando a pessoa chega, a gente já julga. A gente já... Porque aquilo que eu falei é automático. O quanto às vezes a pessoa fala uma coisa e a gente não checa, mesmo com o cliente. E muitas vezes eu brinco, o cliente te coloca no mato, porque você vai lá e vê que não era aquilo. Né? Por isso Ou que é você importante trouxe uma checar. interpretação errada daquilo que a pessoa falou, né? Ou você deixou margem realmente para espaços para ela ter um entendimento. Né? Então, é diferente do que deveria ser, do que você quis falar. Então, você não checou. Então, a importância de olhar para os seus sentimentos, conhecer seus pontos cegos e checar com a pessoa. Você entendeu? Como é que você entendeu? Cris, eu acabei de te explicar que na justiça a guarda funciona assim. O que você entendeu sobre isso? Depois ele vai lá e diz assim, porque a doutora falou para mim que eu ia ganhar de certeza a guarda. Né? Então, como é que você entendeu que funciona a guarda compartilhada? Isso é bom para você? Como é que você percebeu isso? Né? Checar a informação, acho que é muito importante. E quando você faz isso, você dá oportunidade para a pessoa também aprofundar nela mesma, né? Ela vai começar a falar e ela fala, nossa, será que eu entendi mesmo? Não, ela vai investigando isso, né? O que ela ouviu. E aí isso vai criando conexão. Você sabe que a gente volta para o começo da nossa conversa, né? Conexão, autoconexão, né? E assim a gente vai fechando tudo isso que a gente quis trazer hoje aqui, né? O quanto isso é bacana. Então, a gente está aqui nos minutos finais, eu queria que tu deixasse a tua mensagem e já agradeço e me despeço de quem nos assistiu, de quem reservou um tempo para estar aqui com a gente. E aguardo vocês na próxima. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui de falar sobre esse assunto e dizer que eu sou encantada porque eu aprendi muito e aprendo muito com isso. Eu também lembro de momentos da minha vida que eu não sabia expressar os meus sentimentos
e quanto que eu guardei para mim das coisas, e quanto isso também me desconectou, não me deu oportunidade de aprofundar minhas conversas com relações que eram importantes para mim, e quanto isso me distanciou de algumas pessoas e me trouxe tristeza, me trouxe dor, porque eu não tinha recursos, né? E hoje eu percebo que aprendendo a lidar com as minhas emoções e reconhecendo no outro, e validando no outro, que todos nós temos essas emoções e que elas fazem parte da natureza humana, quanto isso pode nos aproximar e melhorar as nossas relações, a nossa qualidade de vida e nos dar a possibilidade de fazer escolhas que sejam melhores para nós e que incluam as pessoas, né? E não afaste. Mas essa é uma jornada, eu acho que é para a vida inteira, gente. Eu acho que eu aprendo sempre, não tem fim esse aprendizado. Né? A gente, às vezes, lê alguns livros e acha que já compreendeu tudo. Não, a gente precisa, às vezes, colocar em prática e aí a gente vai ver os desafios de colocar tudo isso em prática. Né? E uma boa forma de a gente aprender e praticar é em rede, é com uma rede de apoio, é em grupo, porque nós vamos aprendendo uns com os outros. Né? Essa é a melhor forma de a gente se desenvolver. Então, Isso agradeço aí. mais uma vez a oportunidade, o convite de vocês duas aqui para falar sobre isso. Isso. Como mensagem final, então eu deixo aqui a mensagem da Adriana, que é minha parceira em Pacto, que diz: quando mudamos nosso padrão de comunicação, conseguimos mudar a relação do trabalho na família. Então vale a pena tentar, não é fácil, mas como a Cris falou, é um caminho a seguir, um longo caminho. Um abraço a todos e até a próxima live que a gente vai fazer por aqui também, logo, logo, agora, uma para os mediadores, em breve. Um abraço. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima.